a epístola de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, ela possivelmente não é a segunda carta de Paulo à igreja de Coríntios. Assim como a primeira carta que nós conhecemos aos Coríntios é possivelmente a segunda carta de Paulo aos Coríntios. A história relata, e dá para entender por alguns versículos que Paulo fala, que Paulo escreveu cerca de pelo menos 4 cartas à igreja de Corinto. Então, o que nós conhecemos como 1 Coríntios seria 2 Coríntios, seria a segunda carta aos Coríntios. O que nós conhecemos como 2 Coríntios seria a quarta carta de Paulo aos Coríntios. Quais são as provas? Você vai para 1 Coríntios capítulo 1, verso 19, Paulo ele fala o seguinte, olha, como eu já vos escrevi em carta, e ele está em 1 Coríntios 5, ele fala, como eu já vos escrevi em carta, como assim? Então isso indica que ele já tinha mandado alguma carta. E Paulo, ele fala em 2 Coríntios, sobre uma carta, lá no começo do capítulo 2, e no capítulo 4 ele fala muito disso, sobre uma carta de aflição, uma carta que ele escreveu em profunda tristeza, em profunda agonia. Isso não se parece em nada com 1 Coríntios. Então Paulo está falando de alguma outra carta que ele escreveu em profunda tristeza. Por quê? Porque algumas pessoas, e Paulo mesmo fala disso, algumas pessoas não lidaram muito bem com o que ele escreveu em 1 Coríntios. Paulo escreveu a carta em 1 Coríntios para poder corrigir a igreja, porque era uma igreja que, teologicamente, não tinha lá muitos dos seus problemas, mas moralmente, como aceitar que um rapaz dormisse com a sua madrasta, eclesiasticamente, a igreja tinha problemas, a igreja tinha dificuldades, a igreja não sabia administrar o dom, a igreja era uma igreja facciosa, uns queriam ser do grupinho de Paulo, outros do grupinho de Apolo, outros do grupinho de Cefas, de Pedro. Então a igreja de Corinto ela tinha alguns problemas graves que atrapalham o andamento e o crescimento da igreja. Tanto que Paulo, quando ele vai ensinar para a igreja que eles são, Paulo vai ensinar que eles são corpo. Então a igreja de Cristo ela é um corpo que tem que caminhar juntos. Todos precisam de todos, tudo aquilo que Deus te deu é para servir o teu irmão. Isso Paulo deixa bem claro na primeira epístola aos Coríntios. Então ele escreve essa quarta carta, que nós conhecemos como 2 Coríntios, porque quando Paulo escreve essa carta, que ele fala que ele escreveu em profunda tristeza, porque as pessoas não aceitaram muito bem o livro de 1 Coríntios, algumas pessoas o rejeitaram, algumas pessoas rejeitaram o ensino de Paulo. Então Paulo escreve essa carta para fazer as pazes com a igreja de Corinto, para ficar bem com eles. E olha que coisa curiosa, Paulo ele tinha fundado a igreja de Corinto, e olha a quantidade de problema que a igreja de Corinto está trazendo. E aí você pode enxergar que até o melhor pastor pode ser uma igreja problemática. O pessoal fala assim, a igreja é espelho do pastor. Nem sempre. E nem sempre o pastor também é reflexo de sua igreja. Tanto o pastor quanto a igreja deveriam ser reflexos de Jesus. Então Paulo ele vai falar em 2 Coríntios temas como o consolo que a gente encontra no meio da aflição, a força no meio da fraqueza. Ele dá o exemplo dele mesmo e ele fala sobre a capacidade de discernir falsos apóstolos, falsos mestres. Se isso se assemelha com a nossa realidade, não é mera coincidência, ok? Tem um texto muito legal lá em 2 Coríntios 11, que Paulo vai falar dos falsos apóstolos. E olha que coisa curiosa, esses falsos apóstolos, eles queriam ganhar dinheiro com a igreja. Paulo fala, olha, eu não tentei ser pesado a vocês. E por que a igreja de Corinto estava desprezando Paulo e abraçando esses caras? Porque Paulo não falava bonito. Em 1 Coríntios 3, Paulo mesmo fala para a igreja, olha, quando eu fui ter com vocês, eu não tentei usar a palavra bonita. Eu não tentei falar filosoficamente, eu só tentei pregar Cristo e este crucificado. Só que apareceram, por que a igreja ali no começo de 1 Coríntios começa a pactuar com Apolo? Não que o problema fosse Apolo era um pregador do evangelho. As pessoas falavam, nossa, Apolo fala bonito. Apolo fala mais bonito que Paulo. Vamos seguir Apolo e abandonar Paulo? Então esses falsos mestres apareceram falando bonito, falando coisas do tipo, você é o centro do coração de Jesus, tudo aquilo que Jesus fez aponta para você, relaxa, pode comer do fruto do Éden à vontade, porque se Jesus estivesse aqui ele também tinha comido. Então os falsos mestres começam a falar um monte de coisa para massagear o teu ego, e aí você dá dinheiro. Olha, Paulo está falando de um negócio que aconteceu 2000 anos atrás, até hoje a gente vê isso. Se o cara for para o YouTube falar, arrependa-se miserável pecador, senão tu vai para o inferno, irmão, não vai ter 1000 visualizações, não vai ter 50 curtidas. Porque um homem, ele não quer admitir que ele é pecador e precisa se arrepender. Ele quer que as pessoas digam que ele é bom, que ele é maravilhoso, que ele é perfeito, coisa que um homem não é. Então,
Paulo ele é meio que jogado de escanteio por esses falsos apóstolos, e Paulo ele começa o livro de 2 Coríntios falando: eu, Paulo, apóstolo pela vontade de Cristo, não pela minha vontade. Porque Paulo caminhou com Cristo, encontrou com Cristo, foi enviado pelo próprio Cristo. Por isso que ele era apóstolo. O que é o apóstolo do século 21? Um cara que não se contentou com... Não vou nem falar serviço, porque na cabeça desse cara não é serviço, é título. Ele não se contentou com o título de pastor, e ele foi a bispo, sei lá, depois foi apóstolo, agora já tem o pai apóstolo, que é mais apóstolo do que os outros apóstolos, ou seja, ele é melhor do que os caras. Pedro não era pai apóstolo, Tiago não era pai apóstolo, João não era pai apóstolo. Vou segurar. Os apóstolos não se nomeavam pais apostólicos, mas aí tem uma galera que falou: não, eu sou agora o pai apóstolo. Já tem o semideus, daqui a pouco vai ter o Jesus Júnior. Isso, gente, é o diabo que olhou para o trono de Deus e falou assim: quer saber o que mais? Vou me assentar mais alto que ele. Vou botar meu trono mais alto que o dele. Esse é o sentimento que o diabo cativa no coração de muita gente. Eu vou ser igual a ele? Não, vou ser melhor. Vou colocar meu trono acima do dele. Pasme, tem um cara que se autonomeia apóstolo, lá de São Paulo, que ele fez num culto um trono de ouro, sentou e um obreiro veio e colocou a coroa na cabeça dele. Isso disseram que era um culto ao Senhor. Você pode dar um Google, você pode jogar no YouTube, fora da gravação, depois eu te falo o nome dele. Mas se você jogar no YouTube, você já vai achar. Então, Paulo também escreve essa carta para ensinar a igreja a combater. Irmão, combater essas coisas. Não, nada a ver. Não julgueis. Não, Paulo está falando, combatam essas coisas. Digam que a igreja não pode seguir esse tipo de coisa. Vamos para o texto? Vamos ler em sessões para ficar mais rápido. 1 e 2. Vocês sabem por que o pessoal hoje... Ontem foi muito legal, né? Fui pregar na igreja lá. Aí, gente, Deus me deu umas experiências muito legais esses últimos 21 dias. Eu preguei esses últimos 3 sábados. O sábado, primeiro, foi numa igreja reformada, numa presbiteriana. O segundo sábado foi numa igreja carismática. E o terceiro, ontem, foi na igreja neopentecostal. Deus... Samuel, vou te ensinar você a dançar conforme a minha música. Quem faz sou eu, não é tu. Mas a experiência foi legal. E aí ontem eu estava na porta da igreja afinando o violão lá, que o pessoal ia cantar. Aí veio um e falou: paz do Senhor, profeta. Aí no mesmo grupo veio outro, graça e paz. Aí eu comecei a rir. Falei, um é muito pentecostal, o outro já está mais church, né? Graça e paz. Mas sabe por que Paulo saudava a igreja com graça e paz? Repara, Paulo não escreve isso para todas as igrejas. Mas algumas igrejas ele saúda com a graça e com a paz. Por quê? Porque paz era a saudação do judeu. Eles falavam shalom. Gente, já viu o crente pega o microfone e fala shalom Adonai? Eu não sou judeu, irmão. Sou brasileiro. Eu sou gentil. 2 vezes gentil, tanto com O quanto com L. Eu sou gentil. Shalom Adonai, paz do Senhor. E observação, gente, é um costume que nós temos, tá? Por exemplo, os nossos irmãos presbiterianos, eles não saúdam com a paz do Senhor. Eles dão boa noite, boa tarde, bom dia. Eles não saúdam com a paz do Senhor. Mas isso é um costume que nós temos, não é uma obrigação. Obrigação não é você dizer paz do Senhor. Obrigação é você viver em paz com seu irmão. Essa é a obrigação. Costume. Se não fere a Bíblia, não tem problema nenhum. É o mesmo princípio da bênção dos apóstolos, da bênção apostólica. É um costume, não é uma obrigação. É um costume, porque Paulo terminava suas cartas dessa forma. Paulo terminava, que a graça de Deus, que acompanhe vocês, que Jesus Cristo acompanhe vocês. Então é um costume que nós temos. Eu acho até que o momento mais propício para você dar a bênção seria depois da pregação. Depois da pregação aqui, depois da carta, Paulo vai lá e fala que a graça de Deus... Então, se acabou a pregação, você vai lá e fala que a graça de Deus... Só que eu tenho medo de fazer isso, o pessoal ir embora. Então, a gente segura. Então, tem coisas que são costumes. O shalom, a paz, era a saudação do judeu e a graça era a saudação do grego. Então, graça e paz, ele está saudando tanto o grego quanto o judeu. Pega o gentil e pega o grego. Por que o gentil? Porque toda aquela região passou pelo processo de helenização. Todos eles eram adeptos ao grego, ok? Então, quando você reparar isso, toda vez que você vê graça e paz, Paulo está falando com gentil e judeu. Se ele falar só paz, ele está falando só com... Beleza. 3 ao 7. Como, da mesma forma que vocês participaram do sofrimento, e quando eu falo com vocês, eu estou com medo de vocês acharem que o evangelho é só sofrimento. Nunca foi só sofrimento, tá? Nunca foi só sofrimento. Mas o evangelho é sofrimento também. É que o erro de muita gente é achar que o evangelho é a ausência do sofrimento.
E o Evangelho, o cristianismo, nunca foi a ausência do sofrimento. É a certeza do sofrimento com a certeza maior ainda do livramento. Esse é o Evangelho de Cristo, segundo os apóstolos escreveram para a gente. Então, da mesma forma que nós pactuamos o sofrimento, nós também pactuaremos o consolo. Nós também pactuaremos o conforto. Nós também participaremos da consolação. E essa consolação não necessariamente é aqui e agora. E esse consolo ou conforto não necessariamente é aqui e agora. Mas o mais importante, Deus alguma vez se ausentou, fugiu, escapou, deixou de cumprir alguma promessa sua? Alguma vez Deus prometeu e não cumpriu? Olha para a Bíblia, Deus prometeu alguma coisa e não cumpriu? Lá em Gênesis 14, Deus fala com Abraão que vai levar o povo para a terra do Egito, que o povo vai passar 400 anos lá. O que acontece lá em Êxodo? O povo, na verdade, com José, né? Gênesis 37, o povo vai para o Egito. E depois, lá em Êxodo, o povo sai do Egito, assim como Deus havia prometido. Deus, lá no Éden, prometeu Jesus. Isaías escreve sobre Jesus. E tantas pessoas falam sobre Jesus. O que acontece nos evangelhos? A manifestação de Jesus. Quantos profetas falaram sobre cativeiro babilônico? Diversos. Isaías, Ezequiel já profetizou lá, mas Isaías, Jeremias e tantos outros. O que aconteceu com o povo? Foi parar no cativeiro babilônico, porque Deus sempre cumpre aquilo que Ele promete. Isso não significa que todas as promessas estão estabelecidas aqui, até porque a nossa maior promessa não é daqui. A nossa maior promessa é de morar com Deus nos céus, ok? Então, da mesma forma que nós pactuamos o sofrimento, e esse sofrimento pode ser vencer o seu eu, na hora que você quer falar, você vai calar, e isso dói, incomoda. Vencer o seu orgulho, pedir perdão quando você está certo, deixar de uma prática pecaminosa, um vício, alguma coisa que mexe com você, mas você abandona. Isso dói, irmão. Ninguém nunca falou que isso é fácil. São coisas difíceis. Se libertar de situações, de pessoas, de ambientes, eu sei que são coisas difíceis. Mas é isso que o Evangelho te convida a fazer. Por um prêmio maior. Pelo prêmio, segundo Paulo, da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Você participou desse sofrimento? Relaxa, você vai participar da consolação também. 8 a 11. Vamos lá. Paulo fala sobre as grandes aflições. Vocês conseguem citar alguma aflição que Paulo tenha passado na sua vida? Durante o momento que ele pregava o Evangelho? Alguém consegue citar uma? Atos 16. Paulo é preso, é açoitado, e a Bíblia diz que ele é colocado numa prisão inferior ou interior, dependendo da sua tradução, que era onde corriam os detritos. Por exemplo, tinha uma prisão aqui, no solo. Paulo foi preso numa prisão no subsolo, e quando os excrementos dos presos aqui de cima, quando eles faziam suas necessidades fisiológicas, eu estou tentando ser o máximo suave possível, isso caía exatamente onde Paulo estava. E sabe por que Paulo estava ali? E, gente, eu sempre falo, para a gente não cair no erro anacrônico, que é interpretar de acordo com o nosso padrão aqui, tá? Com a nossa geração de energia elétrica, de internet. O pessoal acha que o Paulo ficou preso igual o antigo presidente, igual o antigo governador. Os governadores de Janeiro todos quase foram presos, né? Quem está vivo foi preso. O governador do Rio só não foi preso quem morreu, porque de resto todos foram presos. A gente pensa que a prisão foi isso. Não foi isso. Era um ambiente fétido, úmido, nojento. Paulo não ficava de pé, ele ficava agachado, ou seja, as coisas estavam escorrendo, passando pelo corpo dele. E por que Paulo estava nesse ambiente? Porque ele estava pregando o Evangelho. Voltando para cá. Paulo estava pregando o Evangelho. Aí você lembra o que acontece em Atos 16? O que ele e Silas vão fazer? O que ele e Silas vão fazer? Vão cantar e orar. Então, Atos 16 é uma das provações que Paulo passou. Irmão, esse homem ainda tem a capacidade, nessa situação, abrir a boca e começar a cantar. Esse homem ainda tem a capacidade, nessa situação, abrir a boca e começar a orar. Esse cara tinha propriedade para falar para a igreja que, tudo bem, vocês vão passar por aflição, mas olha a vida dele. Em Atos 19, a Bíblia fala que Paulo estava no meio de uma grande confusão. Ele não chama Atos 16 de grande confusão, mas fala que Atos 19 é uma grande confusão. Aí você lembra como que termina a história lá da prisão de Paulo? Lembra como que termina? Paulo foi preso. Como que termina? Eles oram, cantam, perto da meia-noite. Aí o que o carcereiro quer fazer? Se matar.
Aí o que Paulo fala para ele? Fugiu ninguém, tá todo mundo aqui. Aí Paulo fala para ele que hoje a salvação alcançaria ele e a casa dele. E o que aconteceu? A salvação entrou na casa daquele homem e alcançou a família dele. Aí você acha que as coisas, os problemas que acontecem na nossa vida são por acaso. Irmão, você ficar doente, ir para o hospital é para o médico ouvir de Jesus. Estava conversando muito isso com o nosso irmão Vitor recentemente. Ele falou, cara, quem mais tem que ouvir de Jesus aqui nesse hospital? Que eu estou aqui há muito tempo. Falei, cara, vai pregando aí que uma hora tu acerta a bola. Mas continua pregando aí, não para de pregar não. Então, irmãos, não pensem que a sua aflição é sem um propósito. Deus não é um Senhor mau que está sentado no alto céu te castigando. Tudo tem um propósito. E se a sua aflição for para cumprir um propósito maior? E aí? Ninguém vai pedir aflição, irmão. A gente não vai orar e falar, Deus, me dá aflição. Não, mas entender que a nossa aflição contribui para um propósito maior. Irmão, qual foi a maior dor, o maior sofrimento, a maior humilhação que o homem sofreu na história da humanidade? Cristo na cruz. Maior humilhação. Porque muitos outros homens passavam vergonha, mas eram culpados. Eram bandidos. Cristo não, era inocente. Se tinha um homem que não merecia passar por aquilo que passou, e por que a cruz era no alto do morro? Por que a cruz era no alto do morro? Para todo mundo ver. Para ficar exposto. Ele ser levantado, ser exibido. Eu sei que o filme do Mel Gibson bota Jesus com a tanguinha, tudo mais, mas ele estava nu. Sendo humilhado. A nudez já era vergonha. É associada à vergonha na Bíblia. A exposição é associada à vergonha na Bíblia. A cruz era para os piores dos bandidos. Aí pegam um ladrão, põe do lado esquerdo, pegam outro ladrão, põe do lado direito e taca Jesus no meio. O próprio Jesus diz em Lucas 24 que a sua alma estava amargurada até a morte. Então, irmão, e olha o propósito, olha o que a gente está fazendo aqui. Olha quantas pessoas já foram alcançadas e transformadas por esse evangelho. É isso, sabe? Não é que Deus é um Deus mau, que quer que a minha aflição, que eu sofra, que eu padeça, não. Isso vai contribuir. Tem uma música do Rodolfo Abrantes que eu gosto muito, que das minhas feridas saia um poder para curar. É bom entender e levar isso como prática, que o propósito sempre vai ser maior do que a nossa vida. Independente da situação que nós enfrentamos ou passamos, como o pastor falou, tem um propósito de Deus nisso. Né? A aflição é um propósito que possa alcançar outra pessoa. Então, a aflição, esse propósito que leva, faz-nos entender que tem algo maior que a nossa vida, a própria vida, que é a vontade de Deus. E outra coisa, Deus não te prova para te conhecer, Ele te conhece. Muitas das vezes Deus vai te provar para que você conheça o seu Deus. Aleluia! Para que você conheça o seu Deus. Jó, no ápice de sua aflição, disse o quê? Eu sei que o meu Redentor vive. E que por minha causa ele se levantará. Aí pegou a cola na música da Bruna Carla, né? 12 ao 14. Irmão, a igreja de Coríntios era uma igreja problemática, sim ou não? Sim. E Paulo está falando que se orgulha desse pessoal. Paulo, quando ele vai escrever para os Gálatas, Paulo fala no capítulo 3, fala assim, ó insensato Gálatas. Achei o capítulo 3 de Gálatas? Deixa eu ver aqui. Isso, capítulo 3, verso 1. Ó insensato Gálatas, insensato, insensatez, loucura. Vocês são doidos. Paulo escreve assim para a igreja de Gálatas. Por quê? Porque eles começaram no espírito e agora estão terminando na carne. Esse começar no espírito e terminar na carne, o crente fala, eu aprendi na igreja, né, que era assim, tu começa ali ligado, falando as coisas de Deus e tu pode brincar. Porque se tu brincar, soltar uma piadinha, igual o pessoal estava lá na mesa da pizzaria lá ontem, estava soltando um monte de piadinha, se tu soltar uma piadinha, é insensato Gálatas. E não é isso. Paulo ensinou o evangelho para a igreja da Galácia, o evangelho sobre Cristo, que o sacrifício de Cristo nos trouxe a paz com Deus. E agora eles estavam querendo guardar sábado, agora eles estavam querendo fazer circuncisão. E aí Paulo chama esse pessoal de insensato, de louco. Por quê? Porque eles estão pervertendo a palavra. Então, o grande problema que Paulo vê na igreja é a perversão da palavra, não são costumes. Costumes são coisas que você acerta. Agora, perversão da palavra não. Perversão da palavra é insensatez. Ok? E aí Paulo fala o seguinte, quando vocês entenderem, do 12 ao 14, quando vocês entenderem a carta e o objetivo da carta,
vocês vão se alegrar, tanto faz. Não tem problema não. Quando vocês entenderem a carta e o objetivo da carta, muito obrigado. Vocês vão se orgulhar de nós em Cristo como nós nos orgulhamos de vocês. Então, qual era o problema da igreja de Corinto? Não tinha entendido a palavra. E quando você entender a palavra, nem que seja no dia de Cristo, ou seja, no dia que Cristo aparecer nos céus, você vai agradecer a Deus por essa carta. Quando você entender, e Paulo está falando isso como pastor da igreja, quando você entender a forma que eu escrevo e por que eu escrevo, qual é o objetivo de eu transmitir essa mensagem para você, ainda que te confronte, ainda que você não goste, ainda que você se sinta mal com isso muitas das vezes, ainda que você acha que é indireta, ainda que você acha que ninguém gosta de você, não, quando você entender o objetivo da palavra, você vai se alegrar e sentir orgulho com isso. É isso que Paulo está falando. Gente, é o que Paulo está falando, tá? Eu só estou falando o que Paulo está falando. Essa é a mensagem que Paulo traz para a igreja e lembra, porque Paulo está querendo se reconciliar. Foi meio desanimado, mas vamos lá. 15 ao 20. Confiante nisso, primeiro visitá-los, para que recebesse o segundo benefício. Visitá-los enquanto ia para a Macedônia e de lá voltar até vós. Por isso, e por vosso intermédio, serem encaminhados a Filipe. Será que, ao decidir isso, usei de leviandade? Ou será que, ao decidir algo, façam como um homem, para que haja na minha parte tanto um sim quanto um não? Mas, assim como Deus é fiel, a nossa palavra em relação a vós não é um sim e um não. Com Jesus Cristo, Filho de Deus, que entre vós foi pregado por vós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi um sim e um não, mas nele sempre houve sim, pois tantas quantas foram as promessas de Deus. Nele está o sim, portanto também é por meio dele que o amém é dado para a glória de Deus por nosso intermédio. Lembra que essa carta Paulo está escrevendo a fim de se reconciliar? Aí ele fala assim, ó, eu queria estar com vocês. Mas Paulo ele já escreve isso já explicando para a igreja. Paulo tem a preocupação de explicar. Eu entendo muito bem Paulo. Porque ele tem que falar e explicar. Porque se ele não deixar muito bem explicado, pronto, temos um problema. Eu entendo muito bem Paulo. Mas ele está tentando se reconciliar com a igreja. A primeira carta que ele mandou. A carta de tristeza. A gente vai ver isso no capítulo 2. No começo do capítulo 2, a gente vai chegar hoje, lá no capítulo 2. O que Paulo está falando? Paulo, eu planejei ter com vocês, mas antes que alguém falasse assim, planejou, mas não veio. Se planejasse mesmo, tinha vindo. Aí Paulo fala, não, para que vocês não pensem que eu sou um mau planejador. Não é isso. É que a última palavra não é minha. Atos 16, se eu não estou enganado, verso 6. Aí ele vai dizer que Paulo planejava a viagem, mas o Espírito Santo impedia. Paulo pensou, mas o Espírito Santo impediu. Então Paulo fala, olha, eu não estive com vocês, porque não foi a vontade de Deus. Porque se fosse a vontade de Deus, eu estaria com vocês. Não me tenham como mau planejador. Eu não fiz porque eu não quis estar com você, e agora estou falando que eu queria, mas não queria. Eu queria estar com você. Gente, olha a preocupação de Paulo, de deixar tudo muito bem explicado, para não ferir o coração da igreja, não agravar a situação mais ainda. Essa é a preocupação de Paulo. E eu vou te falar, eu sei muito bem o que é isso. Eu já recebi mensagens assim, Samuel, você tem que fazer isso, assim. E eu fiquei quieto. Eu não respondi, eu falei, não vou responder à altura. Não, isso aqui é inadmissível. Samuel, você está sendo omisso. Já ouvi assim, você está sendo omisso. E aí, eu quero me reconciliar com a igreja. Então, eu não posso responder à altura. Eu sei que é agir como Paulo. Aí eu tenho que ouvir, peneirar, ficar quieto, respirar. Eu sei o que é agir como Paulo. Mas muita gente não tem essa preocupação. Irmão, se a gente falasse as coisas pensando no que a outra pessoa pode sentir, a gente seria mais dosado no que fala. A gente seria mais dosado no que fala. A gente teria uma atenção, uma preocupação maior que aquela que a gente tem. Então, vocês entenderam? Olha, vocês estão vendo a preocupação de Paulo? Aí, quando a gente olha para esses grandes homens da Bíblia e fala, nossa, Paulo foi um grande homem. Olha para os detalhes. Olha a preocupação que esse cara tinha. Você tem essa preocupação? Ou você sai falando, fazendo as coisas, doa em quem doer e não interessa? Eu aprendi isso vendo Melhores do Mundo. Não é doa a quem doer, é doa em quem doer.
Na peça teatral eu aprendi isso. Vamos lá? 21 ou 23? Ezequiel 36, 27, outro. Jeremias 32, 40, outro. 1 Coríntios 1, 8 e 9. Vou repetir, pode variar aí. Ezequiel 36, 27, Jeremias 32, 40, 1 Coríntios 1, 8 e 9. Vocês lembram? Acho que foi numa quarta-feira que eu falei que a gente vai estudar sobre a perseverança dos santos? Positivo. 36. Também, porém, meu espírito dentro de vós, e farei com que andeis nos meus estatutos, obedecerei os meus mandamentos e eu os praticarei. O que Deus está falando para o povo? Eu porei dentro de vós os meus estatutos. Eu porei dentro de vós. Eu nem falei de João 15, 16, né? É 16 ou 14? Vocês pensam, é 16 mesmo, João 15, 16. Vocês não escolheram a mim, eu escolhi a vós. Jeremias 32? Estou ouvindo nada. 40. Então Deus está falando para o povo, Deus, vou colocar o meu temor no coração de vocês. Não vai ser você que vai achar o temor. Deus vai colocar o temor dele no seu coração para que você não se aparte dele. É isso que Deus está falando. 1 Coríntios 1, 8, 9. O qual os confirmará também até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus pelo qual foste chamado para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo. O qual vos confirmará, numa linguagem mais simples, o qual vos sustentará até o fim. Por que eu li esse versículo? Porque Paulo termina, primeiro capítulo, na verdade não termina o primeiro capítulo, é um trecho da carta de Paulo, falando exatamente isso. Verso 22, o qual também nos selou. E com esse selo ele nos deu a garantia. Nós somos salvos em Cristo Jesus. Quem nos garante isso? O próprio Deus. Porque Ele é que colocou o temor dele no nosso coração. Ele é quem nos selou. Ele é quem nos confirma. Ele é quem nos sustenta. Quem segura o povo é Deus. E por que Paulo está falando para os colossenses? Porque os colossenses eram facciosos. Eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de não sei quem. E ninguém era do Evangelho. Quem sustenta o povo é Deus. Só que o Paulo ele não usa que Deus sustenta vocês. Deus fala, Deus nos sustenta. Paulo se coloca dentro do corpo. Por que Paulo se coloca dentro do corpo? Porque ele queria se conciliar ou se reconciliar com a igreja. Então, ele não é alguém do lado de fora do barco mandando o povo remar. Ele é alguém que entrou no barco e está remando junto. Aleluia. Entendeu como é que se reconcilia? Você está junto com a pessoa. Reconciliação não é um jogo de tênis, onde um está tentando derrubar a bola na quadra do outro. Reconciliação é um jogo de frescobol, onde estão os dois tentando manter a bola lá em cima. É um frescobol que não é jogado certamente por mim e pela Paloma, que a gente é péssimo e a bolinha sempre cai. Mas reconciliação, e mesmo que a outra parte não queira reconciliar, morto quer reconciliar com alguém? Morto quer reconciliar. Vai no cemitério, tenta fazer as pazes com alguém. Seria meio estranho, né? Paulo disse aos Efésios, lá no capítulo 2, verso 1, estávamos nós mortos em nossas ofensas e em nossos pecados. Estávamos nós mortos. Paulo também disse aos Coríntios que Deus estava em Cristo Jesus, reconciliando consigo o
Então, Deus nos reconciliou mesmo sem a gente querer. Foi Ele que colocou esse negócio no nosso coração e a partir daquele momento a gente passou a querer. Porque se Deus não agisse no nosso coração, a gente não ia querer nunca. Olha que maravilha. Gente, essa é a mensagem mais graciosa que tem na Bíblia. O fato de saber que eu, por mim mesmo, não tinha capacidade de escolher esse Deus, ele olhou para o meu pecado e falou assim, não, vem cá, eu quero você. Me tirou do charco do pecado. Falou assim, não, eu quero você, vem cá. Irmão, para mim isso é maravilhoso. Eu sei que o Thales cantou para você que você escolhe Deus. Mas Jesus disse para você que Ele mesmo te escolheu. E pelo fato de vocês me amam, ok, Jesus também disse, vocês me amam. Mas vocês só me amam porque eu amei vocês primeiro. Vamos para o capítulo 2, para a gente poder fechar essa sessão de hoje. Capítulo 2, 1 ao 4. Olha aí o que a gente está falando. Pode ler, pode ler. Mas delibereis convosco, não ouvipares ter convosco em tristeza. Porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará? Senão aquele que por mim está. E escrevi isso mesmo, para que quando não for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam se alegrar, confiando em vós. Todos de que a minha alegria e a todos nós, porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que vos entristeceis, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente nos dá. Gente, isso que Paulo fala não se encaixa em 1 Coríntios. Essa carta de profunda tristeza tem nada a ver com 1 Coríntios. 1 Coríntios, Paulo está descendo além do povo. Estava conversando até ontem com a Paloma. Gente, tem um versículo em Coríntios que é muito claro, muito claro. Paulo fala assim, ó, lá em 1 Coríntios 12. Quem fala em línguas, fala atribulado. Quem fala em línguas, fala a Deus e não aos homens. Quem fala em línguas, fala a Deus e não aos homens. Esse versículo é muito claro. Aí hoje, o cara que se diz profeta fala assim, irmão, eu tenho um negócio para te entregar que Deus me deu. Alabassura e andará. Como assim, irmão? Não estou entendendo nada que tu está falando, meu amigo. Samuel está falando que não existe profecia. Irmão, não sou doido. Deus faz o que Ele quer. Existe profecia, existe revelação. Eu creio nisso. Eu já vivi isso. Mas língua estranha nunca vai ser pregação. Língua estranha sempre vai ser oração. Oração. Lembra que eu falei quando estava estudando 1 Coríntios 12? Língua estranha é o dom de pijama. É o da intimidade. Você sai de pijama na rua? Não deveria. Se você falar que sim, nós vamos orar por você. Toda lascívia vai cair por terra hoje. Estão entregando o irmão aí? Sabe com aquele baby doll? Você não pode não, irmão. Você é crente. Você é de Jesus. Como diria o irmão Lázaro. Como diria o irmão Lázaro, eu sou de Jesus. Então, Paulo está escrevendo para uma igreja. Então, Paulo ele veio só lapando o povo. Vocês estão fazendo negócio errado. E, gente, a Bíblia está ali. Tu está vendo que o povo está fazendo errado. Tu vai seguir por quê? Não está muito claro no texto bíblico? Alguém tem dúvida? Volta lá, leia 1 Coríntios do 12 ao 14. Está lá, não é invenção do homem. Invenção do homem é falarem que a pessoa só é batizada com o Espírito Santo se fala a labrassúria. Isso é invenção humana. Lá em 1906, lá na Rua Azusa. Isso é invenção humana. Jesus Cristo te alcançou? Você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro? Quem que convence o homem? Então você já recebeu o Espírito Santo, irmão. O Espírito Santo não se apossa de você, não. Apossar era no Antigo Testamento. Quando Jesus subiu aos céus e falou assim, eu vou enviar o Consolador, que vai morar em vocês. Você é a casa de Deus, como diria Luiz Soares. Hoje eu estou cheio de citação musical, né? Eu estou muito crente, irmão. Estou ouvindo muito louvor. Muito louvor para poder pedir no Jesus para me ajudar. Vocês não entenderam isso, gente? Que esse trecho que Paulo fala do 1 ao 4 não encaixa no que ele escreveu em 1 Coríntios? Beleza, vamos lá, 5 ao 8. Se alguém tem causado tristeza, não tem entristecido somente a mim, mas em parte, para não ser severo demais, a todos vós. Basta a tal pessoa a repreensão dada pela maioria. Assim, pelo contrário, deveis perdoá-lo e consolá-lo, para que não seja consumido por tristeza excessiva. Portanto, insisto convosco, com firmeza o vosso amor para com ele. Irmão,
esse homem também não aparece em 1 Coríntios. Só evidencia que tiveram dos escritos. Ah, Samuel, por que não entrou no cânon? Porque Deus não quis. Se fosse para entrar no nosso cânon, não tinha entrado. Mas teve um homem que causou problema dentro da igreja. Por causa dele, teve um alvoroço na igreja de Corinto. Aí o que Paulo vira para a igreja e fala assim, ó, já castigaram esse homem por muito tempo. Agora perdoem-o para que eles saibam o amor que vocês têm por ele. Ah, mas ele trouxe problema. Ok, perdoe-o. Perdoe esse homem que trouxe problema. Perdoe esse homem que causou aflição, trouxe angústia para dentro da igreja. Perdoe. Perdoem porque eu vou perdoar também. Para quem que você vai perdoar? Para que ele sinta o amor de vocês por ele. Acho que era jurando aqui, não. A disciplina é bíblica, gente. A disciplina é bíblica. E a disciplina é aplicada a todo aquele que quer estar na igreja, mas não quer ser crente. Disciplina é bíblica. Jesus Cristo orienta, falou assim, ó, chame, converse com ele. Não funcionou? 2 ou 3. Converse na frente dos irmãos. Mas não é covardia não, tá, irmão? Converse na frente dos irmãos. Enfim, glória a Deus. Eu estava um pouco engasgado com isso. Eu precisava desabafar. Eu precisava pôr para fora. Converse com 2 ou 3. Se ainda assim ele não quiser ser crente, você vai na frente da igreja e fala, ó, o irmão ciclano está afastado da comunhão, ele não está proibido de frequentar a igreja, mas ele não vai participar da ceia, ele não vai participar de grupos, ele não vai pregar, ele vai ficar sentadinho no banco dele, vai ouvir a palavra e vai embora para casa todo culto até que ele volte a ser crente. Esse é o padrão. Tá? É assim que se trabalha, esse é o padrão bíblico. Então, mas Paulo está falando o seguinte para a igreja, independente de advertência, irmão, até porque correção é demonstração de amor. Tá? O pai corrige ao filho o que? Então pronto, correção é demonstração de amor. Ah, não, eu não vou corrigir, então você prova que você não ama. Se você está vendo a pessoa indo pelo caminho errado e você deixa ela ir para o abismo, você não ama essa pessoa, você vai deixar essa pessoa morrer. Mas o perdão e o amor tem que ser demonstrado ao pecador. Causou problema da igreja. Antigamente iam dizer que era a cobra, né? A serpente. Toda igreja tinha uma serpente, irmão. Eu pisava na igreja para visitar, Deus está me mostrando uma serpente aqui. Toda igreja tinha uma. Mas Paulo está falando para a igreja, perdoem esse irmão. Perdoem esse irmão. Que nós aprendamos também a perdoar, por mais que as pessoas tenham causado problemas na igreja. Irmão, se Deus perdoa, eu não sou melhor que Deus. Se Deus, que é Deus, perdoa, se Ele mandou o Filho dele na cruz morrer e perdoar os nossos pecados, eu não sou melhor que esse Deus. Eu tenho que perdoar também. E eu vou te falar, perdão é um ato de libertação. Talvez não na vida do perdoado, mas com certeza na vida do perdoador. Toda vez que você perdoa, ou como diriam os antigos, toda vez que você libera perdão, eu gosto muito desse termo, libera perdão. Na minha cabeça não faz sentido, mas eu gosto. Toda vez que, perdão não é algo que você está aprendendo, mas enfim, toda vez que você libera perdão, é algo que te liberta. Porque mágoa é o veneno que você toma esperando que o outro morra. Enfim. Então, Paulo orienta a igreja a perdoar esse cara. Vamos para a próxima sessão. Nós paramos no 11. 12 ao 17, para a gente poder fechar. Foi até 8? Então, do 9 ao 11, por favor. Irmão, olha o que Paulo fala para essa igreja, irmão. Olha o que Paulo fala para essa igreja. Eu quero que vocês perdoem. E eu quero que vocês perdoem para saber que vocês são obedientes em tudo. Quem é obediente, perdoa. E dessa forma eu vou saber se vocês são obedientes, não é no que você quer, não é no que te agrada. Eu já ouvi, não só aqui, eu já ouvi em várias igrejas que falam assim, isso aqui eu não quero fazer não. Irmão, a minha vontade, carnal, como homem, é falar assim, e daí? A minha vontade é falar essa, mas aí eu penso, não, eu tenho que falar, se eu falar isso meu irmão em Cristo, ele vai ficar magoado. Irmão, a religião não é tua, a fé não é tua, a fé é de Cristo, você está aqui para seguir a palavra de Cristo. Esquece a tua vontade, você vai fazer aquilo que Deus te manda fazer.
Ah, não, porque é democracia, vontade da maioria. Então, Deus é maioria. Acabou, problema resolvido. Você vai fazer aquilo que Deus quer e acabou. Por quê? Porque o que você quer não é bom. Bom para você é aquilo que Deus quer. Simples. Se você fizesse tudo aquilo que te deu vontade da sua vida, você nem estava aqui hoje. Eu vou te falar, você não estava vivo hoje. Você não vai fazer só o que você quer. Então você vai ser obediente em tudo. Como Cristo foi, obediente até a morte e morte de cruz. Porque se vocês perdoarem, vocês vão vencer Satanás. Ou seja, quem não perdoa... Ah, você sabe, você está com vergonha de responder. Se Paulo disse que quando você perdoa, você vence Satanás, se você não perdoa... Então não ignore os ardis do adversário. Paulo fala isso, não ignorei os seus ardis. Perdoe. 12 ou 17 agora para a gente encerrar. Quando cheguei a Troade para pegar o evangelho de Cristo, ainda que uma porta me tivesse sido aberta pelo Senhor, não tive distância no meu espírito, pois não encontrei ali meu irmão Tito. Assim, despedindo-me deles, parti para Macedônia. Mas a graça de Deus em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar o aroma do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom aroma de Cristo, tanto eles que estão sendo salvos, como eles que estão perecendo. Para estes somos cheios de morte para a morte, mas para aqueles aroma de vida para a vida. E quem está preparado para essas coisas? Porque não somos mercenários da palavra de Deus, como tantos outros, mas falamos em Cristo com sinceridade da parte de Deus e na sua presença. Irmão, essa carta aqui foi escrita entre o ano 62 e 64 depois de Cristo, tá? E o Paulo vai falar assim, ó, nós não somos como os mercenários que falsificam a palavra de Deus por dinheiro. Quem é bom de matemática aí? Aproximadamente 1960 anos atrás. E Paulo fala assim, ó, nós não somos como os mercenários há 1960... Quem estava vivo há 1960 anos atrás, levanta a mão. Nós não somos como essa pessoa que há 1960 anos atrás tinha a prática de falsificar a palavra por causa de grana. Isso acontece hoje? Isso acontece hoje? Não, né? Não, né? Centro do coração de Jesus. Acontece não, né? E aí? Tranquilo. Quando Paulo chegou em Troade, Paulo ficou muito triste porque ele não viu Tito. Ele ficou muito aflito. Ele vai correndo atrás de procurar Tito, porque Tito era um fiel companheiro de Paulo. Tito é o cara que Paulo manda para Creta. Gente, Tito é um cara tão especial que Paulo manda para Creta. Você chamou alguém de cretino? Vem de Creta. Olha a ligação. A carta de Tito, que Paulo escreveu para Tito, fala, Tito, vou te botar numa boa. Vai lá. Ninguém quer nada, mas vai lá. Você tem noção. Era uma ofensa chamar alguém, fala, tu nasceu lá em Creta. Era uma ofensa. Até hoje isso é uma ofensa. Você nem sabe e xinga os outros disso, né? Não deveria. Da sua boca só sai bênção, não sai maldição. Paulo fica preocupado e aflito com Tito. Porque Tito era um fiel companheiro na batalha. Por quê? Porque tinha muita gente que estava falsificando a palavra por causa de dinheiro. E Paulo precisava de ajuda para lutar contra essa rapaziada. Esse é o contexto. E Paulo está alertando a igreja sobre isso. Paulo fala, nós não somos como esses falsos homens que falsificam a palavra por dinheiro. Nós pregamos a palavra. Paulo disse também, lá no livro de Romanos, que ninguém pode lançar, se não me engano é Romanos, que ninguém pode lançar outro fundamento, senão esse que já está lançado. Então, é exatamente isso. O fundamento da nossa fé é Cristo. Não, vem para mim, eu sou teu sacerdote, eu sou teu pai espiritual, eu sou tua cobertura espiritual. Não. Isso é tudo outro tipo de fundamento. O fundamento da nossa fé é Cristo. Fundamento. Você não precisa de um sacerdote. Eu fiz a pegadinha com vocês na semana passada, lembra? Quem é o sacerdote da igreja? Quem é o sacerdote da igreja? Todos. Todos. Vós sois geração eleita, sacerdócio. Então você não precisa mais da oração da irmã Ana Paula ungida. Você não precisa mais da oração do Gelsinho Canela de Fogo. Não. Você tem livre acesso. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo.
Amém? Vamos orar? Alguém ora aí, por favor, voluntariamente, para que a gente encerre e daqui a 5 minutos começa o nosso culto.